Olá, muito boa tarde. A paz do Senhor Jesus seja com você, com sua família, com sua casa, com todos aqueles que te cercam. Que essa paz realmente te envolva nesse dia. Hoje, terça-feira, dia 26 de maio, são 18 horas, o sino da igreja já tocou e nós estamos aqui para mais uma live com conteúdo bíblico, com uma mensagem que vem da Escritura. Separe sua Bíblia. Ela é o foco principal dessa nossa conversa, que nós procuramos deixar o mais agradável, o mais bonito não vai dar muito porque eu não sou tão bonito, mas a gente vai tentar fazer com que a live seja agradável, bíblica, centralizada em Cristo. É isso que temos feito há algum tempinho já, e graças a Deus pela vida de vocês, que têm gostado do conteúdo, das explanações, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, aquilo que já pelas mais bem cedinho, eu que nesse dia já fui trabalhar nesse friozão, e todos nós estamos um pouquinho encorujados por causa do frio, não é verdade? Mas acordar às 5 é um pouquinho mais frio. E a gente já vai meditando nas coisas de Deus. Já vai pedindo a Deus para que algumas coisas Ele fale no nosso coração, confirme se é necessário, se devo, se não devo. E Ele vai confirmando as coisas e eu trago tudo isso para este momento de meditação bíblica. Tema de hoje, nós vamos falar sobre uma das práticas mais abençoadas que Deus criou, que Deus nos deu como exemplo e nos impulsionou até hoje, o trabalho. Pois é, como encaramos o trabalho? Como as civilizações encararam o trabalho? O que a Bíblia nos diz sobre esta prática? O que a cultura greco-romana fala sobre isso? O que a cultura medieval fala sobre o trabalho? O que o renascentismo também fala sobre o trabalho? E essa nossa contemporaneidade, né? O que nós temos aí observado e temos visto sobre essa prática que nos acompanha, chamada trabalho? Bom, o texto que coloquei como uma chamada é um texto do Decálogo, das leis de Moisés. E nós vamos iniciar somente com este verso. Está em Deuteronômio 5:13. Um dos mandamentos do Decálogo fala assim, Deuteronômio 5, verso 13: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Nossa live de hoje não é uma live para explanar sobre as leis de Moisés. Poderíamos falar aqui das 10, talvez você saiba de cor as 10, talvez não saiba, talvez a gente tenha que ler junto, mas vale lembrar que a lei, os 4 primeiros mandamentos é um relacionamento seu para com Deus, e os 6 mandamentos seguintes são de relacionamento com você e o seu próximo. Mas a lei ela tem um único propósito: mostrar o quanto nós somos falíveis. Até nesse que nós lemos aqui. Trabalharás 6 dias e descansarás no 7º. Foi assim que Deus fez, né? Aliás, descansarás
descansar é uma expressão humana, né? Numa das lives nossas, nós falamos sobre o antropomorfismo e o antropopatismo. Calma, calma. Colocar sentimentos humanos na pessoa de Deus. É um antropopatismo. Então Deus não ficou cansado, queridos. Deus teve que descansar porque ele trabalhou 6 dias. Não, não é dessa forma. Deus contemplou e disse: tudo que fiz é bom. Nós vamos ver que o trabalho é bom. Olha, vemos ditos populares que falam: o trabalho dignifica, o trabalho enaltece. Culturas que nós vamos abordar hoje vão mostrar isso, mas vão mostrar que tem gente que não é muito afeita ao trabalho, como nós vemos na própria Bíblia, e nós vamos focar nela. Enquanto você separa a escritura, vamos ouvir um belo cântico. 2 minutinhos, 3 minutinhos, 2, 3 minutinhos de um cântico, e nós já vamos para a mensagem. Louvor este, louvor que foi gravado pelo Grupo Logos, de composição do Grupo Logos, mas a voz aqui é de Paulo César Baruch e também uma moça chamada Laura Sougueles. Título do louvor: Não tenhas sobre ti. Ouça lá. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
Muito bem. Louvor do grupo Logos, interpretado por Paulo César Baruch e Laura Sougueles. Louvor muito lindo, irmãos. Louvor que nos inspira. Como podemos, né? Descansar e trabalhar, quando tudo é prazeroso. A gente descansa em Deus. A gente trabalha para Deus. A gente faz tudo com muita satisfação. Eu vou começar essa live, já que tem bastante gente entrando, graças a Deus, nós vamos aos textos bíblicos. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho no contexto grego, no contexto do renascentismo, no contexto medieval, rapidamente, sem enrolações, porque nós temos que entender essa bênção. Olha o que estamos passando, quantas pessoas hoje desejam estar trabalhando. Talvez não tenham saúde para sair do hospital ou de casa para trabalhar. É uma tristeza muito grande. É algo que fere o psicológico de um pai de família que precisa... As contas estão chegando. A conta da escola do filho. Queridos, vamos meditar em Deus para que nós não entremos num pensamento que vai te deixar doente. Vamos pegar a Escritura. Vamos aprender o que Deus deixou para nós. Seja muito bem-vinda, Eline. Eline, cantora Eline Fernandes. Que bênção você estar com a gente. Uau! Gravou o CD dos Metroviários com a gente. Que voz! Oh, maravilha! Também a avó Rita, seu Fernando também estão por aqui. Algumas pessoas entrando. Antônio Gonçalves, minha esposa Cris. Olha, graças a Deus pela vida de vocês. Vamos à Bíblia? Que, olha, eu tenho certeza que é o que vai fazer, sempre tem feito a diferença, é a Escritura. Use a versão digital, onde no celular, na Bíblia, mas vamos lá, né? Queridos em Cristo, vamos lá. Temos alguns textos que nos mostram como é bom esta bênção e como é maravilhoso nós nos dispormos a sermos produtivos. Vamos lá. Efésios, capítulo 4, verso de número 28. Efésios 4, 28 fala assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4, 28. Mesmo aquele que faz coisas erradas, deixa de fazer, trabalhe, porque isto é bom. É bom. Você vai ter o que repartir com quem tem necessidade, nesses dias de frio. Hoje fez 12, 13 graus de manhã, tá 18 agora. Outro texto bíblico, vá anotando aí, a dona Rita que gosta de anotar. Olha, certamente esses textos vão te ajudar durante a semana inteira. Deuteronômio, capítulo 25, verso 4. O boi que debulha pode comer. Veja, Deuteronômio, a reafirmação da lei. É a segunda lei. Deuteronômio é chamado a segunda lei. Porque é uma reafirmação para que o povo não esqueça determinadas coisas que são vindas de Deus e perfeitas. Então aqui nos ensina que você não pode fechar a boca do boi se ele trabalhou. Deuteronômio 25, 4 diz exatamente isso. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. O boi trilhando, trabalhando. Todo boi que debulha, ele pode comer e deve comer muito mais o homem. Se Deus fala isso dos animais,
Imagine o homem que trabalha. Então, mais um texto fantástico que Deus fala através da lei mosaica para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 9. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 9, até o 12 só, 9 ao 12. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Procureis viver quietos e tratar os vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Que coisa fantástica Paulo falando aos irmãos de Tessalônica, para eles não serem pesados aos outros, para eles trabalharem honestamente, para que não necessitem de coisas de coisa alguma, como fala o último verso. E o verso de número 11, que fala assim, procureis viver quietos, tratar os vossos próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como já vos tenho mandado. É uma bênção, queridos. É uma bênção. Vamos lá, Gênesis. Olha Deus nos ensinando desde o Gênesis. Capítulo 2. Gênesis 2, verso 15. Verso 15 ao 19. Esse aqui você conhece bem, mas nós vamos ler aqui, porque sempre a palavra nos traz algo novo. Gênesis 2, verso 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão teve bastante trabalho, viu, queridos? Tá? Porque se ele foi colocar nome em tudo quanto é bicho, ele teve bastante trabalho. Mesmo antes da queda, mesmo antes do pecado, né? Ele estava lá lavrando a terra, guardando tudo aquilo e dando nome para toda aquela bicharada. Certo? Então, mesmo antes da desobediência, o homem já trabalhava. Vou aqui abrir um parêntesezinho. Eu gosto muito de escatologia, gosto muito das coisas do porvir, e há pessoas que acham que vão para o céu e lá vão ficar sem fazer nada. Você está enganado, tá? Você está enganado. Uma hora nós podemos até parar e falar um pouquinho daquilo que sabemos sobre a morada celestial. E lá não é lugar de ficar só de férias. Não é. Amém? Vamos para o próximo texto aqui. Graças a Deus, né, irmãos? A palavra ela é fantástica, queridos. Salmo de número 128. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos
como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Salmo de número 128, completinho, verso de 1 ao 6. Para não faltar nada, nem nos teus netos, nem na tua posteridade. Dá um exemplão, fião. Ô, meu irmãozão, você que acorda cedo, valoriza seu trabalho. Valoriza, tenha prazer. Mostra pro teu filho que você ama aquilo que faz ele só tem a bicicleta dele porque você trabalhou. Até o ímpio faz isso. Até quem não teme a Deus gosta de mostrar a força das suas mãos. Vamos lá, nós podemos. Vamos lá. Mais um texto. Vai ficar pesado agora, queridos. Vai começando a ficar. Agora é para quem gosta mesmo. Quem não gosta pode desligar a live, tá? O exemplo da formiga. Provérbios, capítulo 6. Provérbios 6. Vai ter com a formiga. A partir do verso 6 também. Provérbios 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim, sobrevirá a tua pobreza como o meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Com um homem armado. Queridos, não tem nem o que falar, né? Vai ter com a formiga, porque a formiga faz, porque é inerente da formiga trabalhar. Outros vão ficar andando com a cigarra, né? A historinha da Disney, da formiga e da cigarra, você conhece. É mais ou menos aquilo, tá? Vai ter com a formiga, diz a Bíblia. Vamos lá, mais um último texto aqui para nós irmos para a meditação um pouquinho mais filosófica. Mas esse texto último aqui eu quero que você grave muito bem. Também está em Provérbios. Provérbios, capítulo 21, o verso de número 25. Provérbios 21, 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Você já notou que o preguiçoso, ele morre desejando? O preguiçoso, ele fala, eu tenho, pois é, se eu fizesse e tal, e não faz. Infelizmente, é o que vai acontecer com ele. Recusando-se a trabalhar, ele vai morrer. Né? Então, esse é o último texto que nós vamos meditar aqui. Mas eu separei uma matéria, eu assinava a revista Ultimato, uma revista cristã chamada Ultimato, e ela traz uma matéria fantástica falando sobre o trabalho dentro das culturas. E nós vamos aqui passar um pouquinho por essa, rapidamente, né, porque já tem mais de 20 minutos, mas a gente vê que muitos cristãos fazem uma separação muito nítida na sua vida espiritual, religiosa e a vida deles secular. Por que eles fazem isso? Agindo assim, esses irmãos encontram muita dificuldade
em perceber como a sua fé deve se relacionar com todas as áreas da sua vida. Por exemplo, por imaginarem que o trabalho é uma atividade puramente secular, nem sempre enxergam com clareza as implicações de sua fé para o seu exercício profissional. Eles sabem que não devem trapacear, nem mentir no trabalho, até compartilham a fé com uma ou outra pessoa. No entanto, muito raramente levam em consideração questões básicas como: minha fé afeta o produto da minha empresa. Aquilo que eu faço. Meu compromisso com Cristo influencia a maneira como vendo os produtos que minha empresa comercializa. A forma com que você apresenta o seu trabalho. Muitos enxergam apenas lucros e salário. É onde está o erro. Então nós vamos ver que a nossa atividade profissional, ela interage com a nossa fé. O intuito é mostrar que o reino de Deus é muito mais amplo do que a igreja e todas as áreas da nossa vida, com todas as atividades que realizamos, quer elas sejam consideradas religiosas ou não, precisam ser feitas de modo agradável ao Senhor. Olha, vamos ver uma visão grega do trabalho. Lá, os gregos, é engraçado aqueles gregos, né? A Bíblia fala que Paulo chega lá no Areópago, né? No parlatório, e eles ficam lá, batendo papo lá. Vamos entender um pouquinho como era a mentalidade deles, para entender o porquê que eles colocavam animais e escravos para trabalhar, mas eles mesmos gostavam era de filosofar. Vamos lá. Ó, a matéria da revista Ultimato, matéria excelente, queridos. Fala assim, ó: o modo como os antigos gregos enxergavam a vida tem muita influência no mundo ocidental, o nosso. O modo como interagiam com o mundo e a sociedade, por meio da sua filosofia, influenciou não apenas as cidades gregas, mas todo o Império Romano. Ainda hoje influencia muito a maneira como nossa sociedade interpreta a realidade. É por isso que é tão importante levarmos em consideração a opinião dos gregos antigos sobre o trabalho. Para eles, o trabalho era algo muito ruim, um mal irremediável, que devia ser evitado a todo custo. Eles acreditavam que o trabalho com as artes, o comércio ou a terra não tinham nobreza. Em linhas gerais, o trabalho servia apenas para roubar o tempo, que deveria ser aproveitado com amizades e prazeres. Segundo Hesíodo, o trabalho começou com Eris, a deusa da discórdia, e o labor veio da caixa de Pandora, como um castigo de Zeus. Cícero considerava o trabalho sem valor e sórdido. Como conciliar essa visão com o trabalho, sobre o trabalho, com a necessidade de que o trabalho seja feito? Os gregos não eram contra o trabalho. Eles apenas não aceitavam que pessoas livres se dedicassem a ele. Não tinham nada contra o trabalho feito por animais e pelos escravos. Segundo os gregos, os trabalhadores escravos vêm ao mundo, trabalham, reproduzem-se e morrem, sem deixar marcas de sua existência. Já os homens livres, por sua vez, vêm ao mundo, ocupam-se da filosofia, da cidadania, da satisfação das suas necessidades e prazeres. No entanto, como temos um corpo e nossa vida está diretamente ligada a ele,
precisamos cuidar dele, alimentá-lo, vesti-lo, até que seus dias cheguem ao fim. Os cuidados com o corpo geram trabalho. Os homens livres têm escravos que cuidam desse trabalho. Percebe como essa visão grega sobre o trabalho, que existe há milhares de anos, continua viva? A opinião popular mostra que o trabalho é uma atividade árdua, realizada por pessoas que precisam trabalhar para sobreviver. Por isso, submetem-se às exigências de uma ocupação e de um chefe. Além disso, o bom mesmo é poder se divertir sem ter que se ocupar com acordar cedo para trabalhar. Mas será que é isso mesmo? O trabalho é apenas um mal inevitável, um mal ao qual temos de nos submeter como escravos para ter o que comer e vestir? Sujeitamo-nos a ocupações próprias de animais simplesmente para abastecer nosso próprio coxo? Pois é, esta é uma visão grega de como eles interpretavam a prática do trabalho. E vemos claramente que eles fazem uma divisão entre pessoas livres, que pensam e são e marcam a história a história da humanidade, e aqueles que vieram simplesmente para trabalhar. É uma visão um tanto preconceituosa, né? Mas está aqui, em uma época em que haviam escravos, animais, e, pelo jeito, eles não eram muito afeitos a trabalho. Visão medieval do trabalho. A Idade Média é outro período que tem grande influência sobre o modo como o trabalho é encarado. Esta influência é resultado do pensamento dos teólogos medievais, que normalmente davam pouco valor ao trabalho. Cristãos medievais acreditavam que o trabalho era instrumentalmente bom. Em outras palavras, o trabalho era bom porque produzia bons resultados. Ele alimentava o corpo, humilhava a alma e agradava a Deus. Mas para aqueles cristãos, o trabalho não tinha um valor intrínseco. Isto é, o trabalho não tinha valor em si mesmo. Se a pessoa tinha o que se sustentar, não precisava trabalhar. É claro que essa opinião sobre o trabalho era muito influenciada pela filosofia grega. Mais uma vez, os cristãos tiveram dificuldade de enxergar a relação que seu trabalho tinha com a sua fé. Assim como acontece hoje. Alguns cristãos conseguem perceber a importância de não mentir no trabalho, de cumprir suas promessas feitas aos colegas de trabalho, ou mesmo de não trabalhar no dia separado ao descanso, domingo, mas dificilmente percebem o que sua fé tem a ver com os produtos que ele produz, fabrica, vende e com o serviço que ele presta. Queridos, nós temos um orgulho tão grande de falar que a gente trabalha no metrô de São Paulo, não é verdade? Uma prestação de serviço essencial. É o nosso prazer. Agora, cada um de nós dá uma contribuição. E não é o tempo que você está lá, não. É a sua contribuição diária. É mostrar o seu valor no seu home office hoje. Olha, nós temos um problema sério, é de gestão, para ver quem faz e quem não faz. Onde tem cabide e onde não tem. Nós temos que realmente, olha, primeiro perante Deus ser dignos, não é verdade? Fazer e simplesmente Deus está vendo. Nós seremos recompensados porque Deus está vendo. Daí, meu irmão, depois da visão grega e da visão medieval, nós temos
uma entrada do renascentismo e também da reforma protestante. Como que os reformadores olharam para a questão do trabalho a partir daí? É onde nós vemos que a fé começa a fazer um papel muito importante. Vamos lá. Os cristãos do Renascimento tiveram uma visão mais clara de Deus. E isso produziu neles uma visão mais clara do trabalho e da relação que ele tem com a fé cristã. Em vez de interpretarem Deus como um ser passivo e distante, que pouco ou nada tem a ver com o mundo criado, os cristãos do Renascimento chamavam Deus de artesão do universo. Segundo eles, Deus demonstrou seu poder e sua sabedoria ao criar o universo. Como resultado dessa alta consideração que tinham por Deus, como um artesão, esses cristãos passaram a dar mais valor à habilidade profissional, ao empenho, ao lucro e ao próprio trabalho. Vamos ver aqui. Então nós vemos aqui, o Renascimento negava que o trabalho fosse uma atividade própria dos animais, pois os animais trabalham sem pensamento ou variação, conforme padrões rígidos de comportamento e incentivo, enquanto os homens usam a imaginação, planejando e executando suas ações. Eles criam, inovam, fabricam coisas a partir dos materiais da natureza. Assim, há um sentido em que o trabalho é um reflexo do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. A reforma levou a afirmação do trabalho um passo ainda mais à frente. Martinho Lutero declarou que o fazendeiro, removendo o esterco, e a criada, tirando o leite da vaca, agradam a Deus na mesma intensidade que o pastor que prega ou ora. Se todos estiverem fazendo o seu trabalho fielmente. É Deus quem nos chama e nos capacita para exercermos nossa atividade profissional. Ao cumprirmos este chamado, nos tornamos agentes do cuidado amoroso e providencial de Deus. Pelas mãos dos homens, enquanto eles trabalham, o Senhor responde às orações dos seus filhos. Você pode dizer amém? Amém? Vou continuar aqui então, hein? Eu vou ler de novo essa frase, daí você diga um amém e a gente continua. Pelas mãos dos homens, enquanto eles trabalham, o Senhor responde às orações dos seus filhos. Amém? À noite, oramos pelo nosso pão de cada dia e os padeiros se levantam cedo para assá-lo. Oramos por segurança na viagem e os mecânicos consertam os carros, os aviões. Quando desempenhamos nossas vocações fielmente, os nus são vestidos, os famintos são alimentados, os enfermos são curados, os ignorantes são educados. Calvino e os puritanos concordam que os homens agradam a Deus quando se ocupam de vocações honestas. De fato, toda tarefa, mesmo as que são tidas em baixa estima pelas pessoas, é preciosa aos olhos de Deus, se for exercida para a glória do Senhor, que nos vocaciona e nos capacita para o trabalho. Vamos concluindo aqui, dizendo que há trabalhos que não cabem para um cristão. Há atividades ilícitas. Essas não correspondem a nenhum chamado de Deus. Por exemplo, nenhum cristão é chamado por Deus para produzir ou distribuir produtos piratas, ou para vender produtos sem nota fiscal,
por exemplo. Há vários pecados envolvidos nesse tipo de atividade: fraude, mentira, roubo. No entanto, deve chamar nossa atenção o fato de que temos a exortação bíblica de trabalhar fazendo o que é bom. Foi o primeiro verso que nós lemos, Efésios, capítulo 4, verso 28. Mas não basta trabalhar com aquilo que é lícito. Há atividades que são lícitas, mas não se harmonizam com a fé que professamos, como a produção e comercialização de drogas lícitas, como tabaco, produtos de baixa qualidade e até a pornografia. As ideias dos reformadores permanecem centrais para um conceito cristão de trabalho. Existem diferenças, sim, entre Calvino e outros reformadores. Nós vemos algumas dessas diferenças e eles fizeram duas alegações cruciais. Primeiro, nenhum lugar de trabalho é absolutamente secular. Por mais degradado que um lugar possa ser, Deus o reivindica. Temos o dever de honrar nosso trabalho com um exercício profissional de boa qualidade. Segundo Deus nos reforma por meio do nosso trabalho. É necessário, olha, a live tá piscando aqui, vamos ver só para a gente encerrar essa questão aqui. Queridos, a relação empregado e empregador, todos somos trabalhadores e se trabalhamos para o Senhor, devemos fazer o melhor. O trabalhador é digno do seu salário, diz a palavra. E sendo nós trabalhadores dignos do nosso salário, a relação deve ser uma relação justa. Como lemos no verso que falava do boi que trabalha. O boi que debulha, ele pode comer. E o patrão não deve atar a boca do boi quando ele estiver trilhando. Novamente, se Deus trata dessa forma, se Deus fala assim dos animais que trabalham, nós então, queridos, devemos realmente ter mesas de negociação muito mais amigáveis do que a gente vê. Vamos para a conclusão. Os gregos e os pensadores da Idade Média tinham uma visão distorcida do trabalho que afeta o conceito de trabalho até hoje. Com o Renascimento e a Reforma Protestante, esse conceito foi revisto para se adequar ao que ensina a Escritura. Os cristãos da atualidade devem manter essa visão bíblica do trabalho e transmiti-la pelo ensino e pelo seu testemunho pessoal. Graças a Deus. Obrigado pela matéria, revista Ultimato. Já passamos de 40 minutos da nossa live, até a minha carinha já desapareceu aqui, mas está gravando ainda. Que Deus abençoe o seu trabalho. O intuito dessa live foi falar questões bíblicas e questões históricas que contribuam para que você vença. Pois você vai vencer no nome de Jesus. Você vai semear segundo o que o Senhor te dirigir e vai colher. A lei da semeadura, ela foi feita para todos. E você, que teme a Deus, que ama ao Senhor, Deus vai lhe dar uma direção muito mais clara. Que Deus te abençoe, que essa live sirva de uma trilha, que sirva como pegadas, principalmente todas as passagens bíblicas, para inspirar seu coração e inspirar o seu trabalho. Obrigado, Eline, obrigado, Rita, obrigado, irmãos que estiveram conosco. Deixe-me ver aqui. Graças a Deus pela minha esposa.
Ô, Brandão, seja muito bem-vindo, Brandão. Edson Gonçalves, Ney Doca, sempre com a gente. Graças a Deus. Outros irmãos aí, olha, que deixaram joinha, que viram parte. Queridos, o trabalho é uma bênção. É uma bênção. E para que você não fique, eu quero logo aposentar, eu quero. Se o seu trabalho é um prazer, a gente não tem essa loucura de aposentar. Aquilo que é justo, mas nós temos prazer naquilo que fazemos, então, para nós, o bom é ter saúde. Como eu disse, há muitos hoje que gostariam de ter saúde para poder trabalhar. Ore por esses, ajude a esses. No nome santo de Jesus, eu encerro mais uma live e deixo aquele abraço e a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém?